bem-vindo à Revista Fora, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu tô aqui para fazer uma análise interessantíssima com vocês envolvendo o Eduardo Bolsonaro. A gente viu que a PEC da bandidagem não passou por vários motivos. Primeiro, que ficou evidente que era uma PEC que abria caminho para o crime organizado. Segundo, ficou evidente também que tudo que estava acontecendo envolvendo as prerrogativas especiais que eles queriam criar era basicamente para ajudar criminosos que ou querem entrar na política ou já estão na política. E terceiro, para impedir que figuras como o próprio Eduardo Bolsonaro fosse punido. Afinal, pela aprovação ou se entrasse em voga aquilo que estava presente na PEC da bandidagem, o Eduardo Bolsonaro poderia voltar para o Brasil quando quisesse, cometendo os crimes que quisesse. Depois, quando estivesse perto de acabar o mandato, poderia voltar para os Estados Unidos da América e simplesmente nada aconteceria com ele. Por que, Carlito, você está afirmando isso? Porque basta lembrar que no caso recente envolvendo o Chiquinho Brazão, deputado federal, que mandou matar a Marielle Franco, segundo ali informações da Polícia Federal, junto com seu irmão, Domingos Brazão e outras figuras, ele não foi cassado porque mandou matar a Marielle Franco. Muita gente esquece disso, tá? O Chiquinho Brazão perdeu o mandato porque ele faltou muito, porque estava preso, o preso não pode comparecer nas audiências, nas sessões do Congresso, como alcançou o limite ali, por exemplo, de faltas aceitáveis, acabou perdendo o mandato. Basta lembrar, inclusive, que na votação que aconteceu dentro da própria Comissão de Ética para determinar se votaria ou não a cassação do Chiquinho Brazão, pelo que ele acabou fazendo no caso envolvendo a Marielle Franco, vários deputados que votaram contra a cassação do Chiquinho Brazão fizeram questão de frisar o seguinte: hoje é ele, amanhã pode ser qualquer um de nós. E na época, inclusive, eu lembro que não só eu, como uma parte significativa da opinião pública ficou chocada, porque nós questionamos, peraí, o parlamentar está dizendo que não vai mandar caçar, ou melhor, que não vai aprovar a cassação do parlamentar que mandou matar uma parlamentar do Rio de Janeiro, porque hoje é ele e amanhã pode ser o parlamentar que votou pela cassação. Então os parlamentares estão admitindo a possibilidade do cometimento de crime, então eles não fazem questão de esconder, ficou claro. São parlamentares infiltrados dentro do Congresso Nacional para cometer crime ou para proteger os seus aliados no crime. Tanto que alguns dias atrás eu até criei aqui na internet, eu acredito que eu fui a primeira pessoa a fazer esse trocadilho, né? Se eu não fui, eu peço desculpas aí a quem tenha feito também esse trocadilho, mas se eu não fui a primeira pessoa, fui uma das primeiras pessoas a substituir o nome Primeiro Comando da Capital, o PCC, por Primeiro Comando do Congresso. Porque o que aconteceu com a votação da PEC da bandidagem alguns dias atrás dentro do Congresso Nacional foi a materialização do crime organizado dentro do Congresso Nacional, disfarçando-se de parlamentar dentro de entidades políticas, dentro de partidos políticos. E aí, meu amigo, para que fique claro que eles não têm vergonha nenhuma, o Eduardo Bolsonaro, né, filho do Jair Messias Bolsonaro, Dudu Little Banana, já que ele tá nos Estados Unidos agora, vamos chamar ele de bananinha em inglês, né? O Eduardo Little Banana, né, o Eduardo Bananinha, criticou os parlamentares que votaram contra a PEC da bandidagem. Segundo ele, cederam às pressões da Globo, que a PEC da bandidagem não criava nada demais, ao contrário, deixava evidente ali que o projeto visava proteger parlamentares de abusos e afrontas cometidas por outro poder contra o poder legislativo. E aí aqui na Revista Fora tem um material publicado pelo Juninho Bittencourt que traz o seguinte, ó: Eduardo Bolsonaro ataca senadores que votaram contra a PEC da bandidagem. Vamos aqui para a publicação do Eduardo nas redes sociais, tá? A PEC que o Senado enterrou tentava criar mecanismos de proteção contra o regime de exceção implementado por um judiciário corrupto e aparelhado. Aqui ele já está utilizando o termo judiciário corrupto, porque como o Trump falou corrupção judicial no discurso dele, ele quer criar essa narrativa. E que, como a gente viu também, o desespero aumentou depois que ficou claro que o Trump aceita falar com Lula sem intermédio do Eduardo Bolsonaro, tá?
Blindagem já existe para os corruptos, comparsas e cúmplices dos agentes do regime que estão no judiciário. Nesse país só vai para a cadeia parlamentar que ousa pensar diferente dos dogmas da extrema-direita, da extrema-esquerda no poder. Parlamentar corrupto goza de todas as blindagens que os seus comparsas no poder permitem. Os senadores e governadores que impediram a criação das garantias mínimas contra o regime de exceção são serviçais, complacentes dos tiranos. Vocês é que são desconectados com o povo, empenhados por narrativa da Globo e impulsionados com artistas fazendo micareta na rua. Vocês são reféns de desinformação e engodo. Optaram em manter os poderes ilimitados da burocracia não eleita por puro medo politiqueiro. E aí a gente vê o desespero do Eduardo Bananinha nessa publicação, né? Por quê? Porque não existe nada do que ele está falando acontecendo na política brasileira. Ao contrário, até veículos, inclusive, como eu disse para vocês, ligado à mídia internacional, ligado ao campo conservador da direita, ao campo liberal, já reconheceu que a democracia brasileira está funcionando de forma sólida, está funcionando dentro daquilo que se espera de uma democracia e tem colocado em prática basicamente aquilo, né, que é o, entre aspas também, para ficar bem redundante e claro, para que o Little Banana entenda, o que uma res pública, uma coisa pública, tripartite determina, né? Executivo, aquele que executa as leis, legislativo, aquele que cria as leis, judiciário, aquele que fiscaliza e acompanha a aplicação e a legalidade das leis. O Little Banana sabe disso. Tanto que ele sabe que ele está desesperado, porque para que ele possa regressar para o Brasil, ele quer um perdão de qualquer jeito, ou anistia ampla, geral e restrita, ou aprovação da PEC da bandidagem, porque muita gente falou da PEC da bandidagem, da entrada de outros membros do crime organizado na política, e eu tô falando outros membros porque sim, já tem vários parlamentares que têm ligação com o crime organizado, e até presidentes de partidos que teriam ligação no mínimo promíscua com representantes de facções criminosas. Basta lembrar o partido do Pablo Marçal e o próprio União Brasil, né, que a gente está vendo agora essa polêmica envolvendo ali o Antônio Rueda, que pode supostamente ter um vínculo ali com facções criminosas. Tem um caso envolvendo o Leonardo Avalanche e o PRTB, que supostamente teria relação também com o PCC, segundo o próprio em mensagens que foram divulgadas à época pela Folha de São Paulo. Ele teria dito que teria relação com alguém ligado ao primeiro comando da capital e se gabava supostamente dele ter sido responsável pela soltura do André do Rap. Dito isso, meu amigo e minha amiga, quando a gente lê que o Eduardo Bananinha diz que a classe política está desconectada do povo realmente porque cedeu ao apreço da Globo, à cobrança da Globo, você vê o desespero dele, que tem ignorado pesquisas que mostram que a população brasileira não é a favor de anistia. Desde a época, inclusive, do Daniel da Silveira. Vocês vão lembrar que eles justificaram que a anistia que eles deram ali, o perdão, né, que eles deram para o Daniel Silveira, a graça, foi algo que, além de poder ser concedido pelo presidente da República àquela altura, era algo de clamor popular. E naquela época a gente já lembrava que não tinha clamor nenhum, não tinha ninguém pedindo que o Daniel Silveira fosse agraciado ali com a graça do perdão dos crimes que ele teria cometido. Agora, com relação à anistia, a mesma coisa, as pessoas não querem que seja discutida a anistia, as pessoas no Brasil também não querem que seja discutido, por exemplo, a PEC da bandidagem. E o que é que eu recomendo para o Eduardo Bolsonaro? Começa a estudar um pouco mais de política dos Estados Unidos da América para ver se você entra na política aí, queridinho. Porque aqui no Brasil, você só volta se for para o xilindró. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal da Revista Fórum, deixa seu like. Grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!